Bora, galera, vamos trocar uma ideia hoje sobre produção de conteúdo. Eu acredito que esse é um assunto simples, mas que a gente acaba complicando tanto que ele acaba nos travando às vezes, né? Eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho interessante da gente debater, olhar de uma outra perspectiva e que nos ajuda a simplificar toda essa ideia que a gente tem de produção de conteúdo. Bom, para começar então, a gente já tem um entendimento de que se tu tem um negócio, se tu presta um serviço, se tu vende um produto, tu precisa estar presente digitalmente. Tu precisa estar ali pelo menos no Instagram com um perfil da tua marca, mostrando o teu produto, como ele funciona, falando com o teu público, porque para muitos o Instagram hoje é o principal meio, é o meio mais efetivo de tu conseguir visibilidade. E se a rede social é o teu principal meio de propagar a tua marca, a produção de conteúdo ela se torna o teu ativo mais importante que faz essa marca ter uma personalidade, ter uma comunicação, uma identidade, que faz quem estiver vendo se interessar pelo teu produto e virar um possível cliente. Eu considero que existe 3 tipos de pessoa quando a gente fala na produção de conteúdo, né? A primeira é a que não produz nada, então seja porque ela não acredita, acha que a produção não é para ela, que não tá afim de fazer, e tem a pessoa que acredita até, ela sabe a importância de comunicar a marca, mas ela ainda tá travada, ela não sabe o que fazer, não sabe por onde ir, e nisso eu até me incluo, por muitas vezes eu sempre tive um Instagram ali onde eu postava um stories, o resultado do trabalho, mas de fato eu nunca levei isso como uma produção de conteúdo, como querer carregar uma mensagem, ter uma identidade e uma mensagem para passar. Eu sempre fui muito assim, cara, vou postar só porque precisa, só porque é obrigado, sabe? Então a gente tem esse tipo de pessoa que é a que não produz nada, a gente tem o segundo tipo de pessoa que é a que já entendeu que precisa produzir, ela já produz, mas ela produz de uma maneira ainda muito no escuro. Ela não sabe de fato o que fazer, só que ela sabe que precisa fazer, então ela vê ali uma trend que deu certo, ela vai ali e copia, ela vê um influenciador que fez um vídeo que ela gostou, ela copia, mas que muitas vezes isso não tem nada a ver com a marca dela de fato. Quando a gente fala dessa segunda pessoa, acontece muitos exemplos de pessoas que fazem um vídeo ou uma trend e aquele vídeo tem uma certa repercussão. Ele traz seguidores, ele traz visualização, só que aquele vídeo viralizou para um nicho que não tem nada a ver com o trabalho dela, com a empresa dela de fato. Então acontece que todos esses seguidores que chegam não compram produto nenhum, então ela consegue um alcance, mas não consegue resultado nenhum com aquilo, que é um erro muito comum também, que muitas vezes as pessoas confundem. E a terceira pessoa que eu considero que existe é a pessoa que já entendeu qual a identidade da marca dela, para quem ela vende, como ela vai chegar nessa pessoa com esse perfil. E a partir daí ela traça uma estratégia e começa a produzir conteúdo intencional. Ou seja, ela produz um conteúdo que fala diretamente com aquela pessoa que é o perfil do comprador do produto dela. Hoje eu não vou focar nesse terceiro caso, eu não vou focar na maneira certa de fazer os conteúdos de fato, porque a gente já tem uma estratégia que se usa muito, que é trabalhar com um funil. A gente trabalha com conteúdos de conexão, conteúdos de autoridade, para no final passar para um conteúdo de conversão. Então a gente faz a pessoa que está vendo passar por esse caminho para lá no final ela realmente se converter em um cliente. Mas hoje eu queria focar nos primeiros 2 casos. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é: por que eu preciso produzir conteúdo? Se eu sou um videomaker, se eu tenho uma padaria, se eu sou um advogado, independente da profissão, no final das contas tudo que a gente quer é que mais pessoas conheçam esse nosso negócio, se conectem com a nossa marca e possivelmente se tornem clientes, comprem o nosso produto futuramente. Só que na hora que a gente para e pensa que precisa gravar um vídeo, precisa botar a cara para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho, a gente acaba muitas vezes perdido e cometendo alguns errinhos. O primeiro que a gente vê que acontece com bastante frequência é que as pessoas param de criar ou nem começam muitas vezes por achar que o conteúdo que ela vai fazer precisa ser genial, precisa ser um conteúdo revolucionário, ela precisa passar uma mensagem que vai mudar a vida de todo mundo. Quando na verdade o que conecta realmente com pessoas são coisas simples. É uma observação de um ponto, é uma experiência, é uma opinião. Se a gente parar para pensar, por exemplo, quando a gente vai almoçar com um amigo, tomar um café, a gente nunca quer trazer um assunto extraordinário, algo nunca visto. A gente simplesmente traz alguma coisa que aconteceu com a gente, alguma observação que a gente viu durante a semana e a conexão acontece naturalmente. Outro ponto que a gente pode comparar também é quando a gente vai num show de stand-up, por exemplo. Se tu parar pra ver, o comediante ele nunca traz algo genial, revolucionário. Ele sempre traz alguma observação que muitas vezes a gente para e pensa, tipo, pô, já vi isso muitas vezes, sabe? Então ele só pega uma observação que todo mundo passou, que todo mundo passa,
e ele traz aquilo e ele acaba conectando contigo através dessa experiência. Então isso é muito mais genuíno do que tu realmente forçar, querer ser o revolucionário, querer trazer algo de outro mundo. E no final das contas, isso vai acabar te travando de uma maneira, porque tu vai pensar, meu Deus, preciso fazer um conteúdo genial que o Brasil inteiro vai descobrir, vai explodir meu Instagram. Tu fica tão travado nisso que tu não produz o teu conteúdo e tu não consegue conectar nem com a pessoa que tá ali na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, sacou? O segundo erro que também a gente vê bastante é de quem ainda não entendeu como funciona o Instagram dele, como ele pode atrair clientes com aquilo ali, e ele acaba querendo a todo custo viralizar. Ele acha que o importante é ter um Reels que vai bater 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, enfim. Só que pensando assim, tu começa a ir atrás de conteúdos que estão bombando no momento. Copiar uma trend, fazer uma dancinha, coisas que dão uma visualização num certo espaço de tempo curto, só que de fato não traz resultado. E lembrando que eu tô falando diretamente para quem é um profissional que usa o Instagram para vender o seu produto, vender o seu serviço. Eu acho muito importante a gente ter essa separação e não querer se comparar muitas vezes com um influencer. A gente vê ali o influencer fazendo uma dancinha que tá na moda, uma trendzinha que tá na moda, só que a gente não entende que o influenciador ele vive através daquela visibilidade. Marcas pagam ele porque ele tem esse número alto de visualização, então ele ganha dinheiro através da imagem dele. É diferente de ti, que tem um negócio e ganha dinheiro vendendo o teu produto. E o terceiro erro que eu vejo e que me irrita um pouquinho é que as pessoas elas entram muito na noia do algoritmo do Instagram. Então elas veem um influenciador que fala que conseguiu hackear o Instagram. Ele sabe que se tu postar em tal horário vai dar certo. Se tu nos primeiros 3 segundos botar um carro explodindo, ele vai reter o teu vídeo. Depois disso tu vai fazer um vídeo com 20 cortes diferentes, um saindo da água, o outro de cabeça para baixo, porque isso a retenção vai ficar absurda. E cara, a gente entende que existe algumas regras de retenção no Instagram, mas isso não pode nunca ser maior do que a mensagem que tu tem para passar. Tu começa a se adaptar tanto, aquele teu vídeo ele é tão editado, tão mexido, que no final, muitas vezes tu se apega tanto no jeito de fazer o vídeo, que o vídeo em si já nem importa o que tu tá falando. E muitas vezes tu começa a se moldar tanto por causa dessas regrinhas do algoritmo, que tu acaba perdendo aquele teu diferencial. Porque a tua comunicação, o jeito que tu fala, as tuas opiniões, isso sim é um diferencial. O diferencial não vai ser, porque nos primeiros 3 segundos do meu vídeo eu pulei uma montanha. Cara, isso vai chamar atenção pro vídeo em si, mas não necessariamente pro que tu tá falando. Então, muitas vezes a pessoa começa nessa e ela vai se moldando tanto que no final ela perde totalmente a identidade dela, ela pega tudo aquilo, a comunicação dela, a identidade, o jeito, a opinião dela, ela joga tudo fora para tentar se encaixar por causa do algoritmo. Só que outras 500 pessoas também estão tentando fazer a mesma coisa, então ela acaba se tornando só mais uma pessoa sem diferencial nenhum naquele meio do Instagram tentando dar certo. E no final das contas a plataforma ela é só um meio que a gente tem para propagar essa mensagem. Ela de fato não precisa moldar a identidade da nossa empresa, ela não pode ser moldada por como o Instagram acha que deve ser as coisas, como o algoritmo aceita o teu conteúdo. Então imagina se o Instagram ele para de existir hoje. Como é que tu vai te comunicar? O que tu vai ter para dizer? Eu trouxe esse vídeo justamente para a gente tirar esse peso que existe na hora de criar um vídeo, na hora de comunicar a nossa marca, porque a rede social ela não precisa ser um ambiente onde tu sempre vai ser performático, tu sempre vai ser incrível, tu sempre vai viralizar. Na verdade, ela é um ambiente onde a cada dia que tu posta um pequeno conteúdo, uma pequena opinião, um acontecimento, ele traz oportunidades de pessoas assistirem aquilo, gostarem, se conectarem contigo e te acompanharem num processo até de fato virar um comprador do teu produto. E a gente pode fazer esse exercício de analisar se o que eu estou postando conversa com quem no final vai comprar meu produto. Se não conversa, não faz sentido postar. Por mais que seja um conteúdo que está super hypado, tu achou muito legal, se no final te trouxer pessoas erradas que nem gostam do teu produto, tu vai estar só sujando a tua base de pessoas que te acompanham. E nesse vídeo é basicamente isso. Eu quis trazer aqui mais uma conversa mesmo, expor o que eu penso desse lado. A ideia não é ser um ambiente de cagação de regra, querer ensinar alguma coisa, longe disso. É mais realmente trazer algumas ideias onde a gente pode parar para pensar e se nos ajudar, melhor ainda. Fechou? Acabei esquecendo de falar, mas caso tu tenha curtido o vídeo, pode se inscrever aqui no canal, deixa um comentário se quiser e é nóis, tamo junto.